Olá, olá, gente. Bom dia para vocês. Tava com um problema aqui na minha conexão, não tava conseguindo conectar. A internet tem nos deixado na mão esses últimos dias aí, né? Tem visto lives caindo. A internet aqui em casa não tá funcionando muito bem. Eu acho que tá tendo uma sobrecarga da utilização, né? Muita gente utilizando ao mesmo tempo. Gouveia, Alice, bom dia. Marcos, Elizabeth, Cris Franco, a comissão da OAB da Barra, estou aqui vendo. Muito bom dia. Comissão de Direito Imobiliário, né, se eu não me engano. Carlos Gabriel Feijó, Lorete, Érica. Esperar a galera chegando, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre... eu tenho que aprender a fixar aqui na frente da live, né, o tema. Eu não sei fazer isso. Desativar comentários. Alguém podia fazer um tutorial para mim. Bom dia, Lorete. Bom dia, Luan. Obrigado. Como é que eu faço isso? Não sei. Não, tem que desativar perguntas, não. Não quero desativar vocês, não. Bom dia, Nanda. Bom dia, Elizabeth. Imagem e áudio ok. Over Rio de Janeiro. Bom dia. Eu não sei como é que faz isso, não. As pessoas botam aqui na frente, não sei se é no início, não aparece essa opção para mim. Problemas entre eu e a comunicação, né? Querida Zenaide, forte abraço. Parecem uns nomes enormes, assim, aqueles nomes de Instagram que eu não sei pronunciar, não sei falar. Eu queria colocar aqui. Preciso tirar algumas dúvidas. Consulta com Prof. 0800. Fê Silva. Oi, Fernanda. Edgar. É isso, povo. Eu queria colocar aqui embaixo, tem gente que bota aqui embaixo na live. Alguém sabe me dizer? Vocês podiam me fazer um tutorial agora, né? No bate-papo, falar aí, né? Não sei, vejo várias lives, os caras botam fixado aqui o tema, eu não consigo fixar o tema aqui não. Não sei. Será que só eu mesmo escrevendo? Não tem opção. Eu acho que se eu escrever eu consigo, né? Vou tentar aqui. Prazos na pandemia. Publicar. Tá, e aí? Já não tô de nada. 10-0 pro Instagram pra mim. Deve ter alguma coisa que fixa aqui, mas eu não tô conseguindo, Zenaide. Não foi. Enfim, vou pesquisar na internet para a próxima live. Inclusive, farei uma próxima live amanhã, tá? Oi, Verônica, bom dia. Pesquisarei, né? Teremos que nos adaptar, né? Temos que nos adaptar, com certeza. Olá, Eliane. Tudo bem? Vocês estão rindo de mim, né? Tomando aqui uma coça do Instagram, né? Aprenderei, garanto que amanhã já estarei fazendo com vocês. Amanhã farei uma live de um tema que a galera não para de falar, né? Calma, prof. Tô calmo, Raquel, pode deixar. Amanhã eu vou falar, gente, nesse mesmo horáriozinho nosso aqui. Eu tirei o horário da noite da minha vida, porque o horário da noite não tem condições, né? Amanhã eu vou falar sobre audiência de conciliação, né? Não presencial no juizado, né? Audiência de conciliação não presencial. Que eu tenho recebido de mensagens de gente me perguntando como é que vai ser isso. O artigo 22 e 23 da lei do juizado, né? Lei 9.099, foi alterado, permitindo, né, sessões de conciliação não presenciais, e faz crer que vai ser uma mudança bem significativa na nossa vida aí. Mas hoje não é para falar disso não, tá? Mas de qualquer maneira já deixo aqui o meu jabá, a minha promoção do tema de amanhã. Terminando essa live, já vou divulgar aqui no meu Instagram a live de amanhã. Tentar toda semana fazer lives, mas dá trabalho, né? Produzir esse negócio. Tem um negócio ali, um equipamento ali, um negócio aqui. Não é algo tão simples de ser feito. Mas vamos lá, gente. Eu acho que já deu tempo aí. Já estou enrolando aqui, enchendo linguiça com vocês há 5 minutos. Já dá para a gente começar a conversa. Já estamos aí com 47 pessoas ao vivo. Tá ótimo, né? Isso é maravilhoso, né? Momento de reflexão, né? Ontem uma palestra para a Faculdade Unigran Rio. Poxa, falei para 150 pessoas ao vivo, né? Muito bom, né? É o novo, né? O novo normal que a gente tem que se acostumar, né? É o que as pessoas estão falando agora, né?
nossa vida mudou, né, drasticamente, e agora a gente tem que se habituar com isso, agora é um novo normal. Amigos, começando, então estou vendo aqui várias pessoas estão acenando aqui, aquele mãozinho acenando. Eu gosto quando sobe coraçãozinho, pode colocar coraçãozinho que eu fico muito feliz, né? Vamos lá, gente, vamos começar a conversar aqui sobre algumas coisas, né, alguns pontos. Trazer algumas coisas aqui de início que as pessoas sempre me perguntam. Tem gente que está mais enrolada no Instagram do que eu, tá vendo? Olha só, gente, o próprio Instagram... então vocês estão vendo aí agora, estão subindo as carinhas, tá vendo? O próprio Instagram estabelece mais regras, né? Sobre transmissão ao vivo, né? Como todo aplicativo. A gente está usando um aplicativo aqui que não fui eu que criei, então não é o meu, né? As lives, elas como estão agora, live, né? Ao vivo, e depois ela fica naquela carinha do Instagram ali em cima, no que a gente chama no story, no history, né? Fica ali em cima durante 24 horas. Aí eu consegui baixar um aplicativo para colocar no meu canal no YouTube. Então aqui, quem estiver assistindo agora, maravilhoso. Se você quiser assistir novamente, quando eu encerrar, você consegue assistir aqui no meu próprio Instagram durante 24 horas. Depois ela some, literalmente falando. Nesse período eu fico trabalhando, tentando baixar essa live e eu posto no meu canal do YouTube. Então assim, essa live agora vai ser postada depois no meu canal do YouTube, beleza? Só para organizar esse papo aí. Amigos, então olha só, começando agora, a gente vai só aumentando. Pô, se a gente chegar, estamos a 60 pessoas já, tá ótimo para mim. Ontem assisti umas lives aí de pessoas famosas, os caras estão lá com 60, 70 pessoas. Laís, vamos estudar, hein, Laís? Estou de olho, hein? Aluno lá da Unigran Rio. Olha só, uma coisa que tem dando muita confusão é as pessoas me perguntando sobre os prazos nesse período. Então, a primeira coisa, eu separei que estou olhando ali para mim no computador, alguns pontos, para a gente tentar organizar algumas coisas aqui. Primeiro ponto, que muita gente se confunde, eu recebi mensagem de advogado, né, que se confundiu todo. Prestem atenção, gente. Olha, o que teve foi a suspensão do prazo, não dos processos. Doutora Nívia, OAB de Bangu, presidente da comissão da OAB Jovem de Bangu. Então você veja, o que acontece? Você suspendeu os prazos processuais, tá? Não suspendeu os processos. Quem é advogado mesmo, atuando, recebe publicações, eu recebo todo dia, quando eu acordo de manhã, abro meu celular, vejo lá, publicação, tem dia que eu recebi 5, 10, você recebe um monte de publicações de andamento de processo. Os processos estão tendo andamento, tá? Eu distribuí ações nesse período, então eu tenho clientes meus que são de shopping, né? Então lojistas, o próprio shopping em alguns casos, então eu te distribuí ação nesse período. Tive tutelas liminares deferidas, tive tutelas indeferidas, do mesmo jeito, tá? Então assim, o que está suspenso são os prazos. O que acontece? Você teve uma resolução a 313 que determinou a suspensão, né? A suspensão do prazo, e depois teve a 314 agora do CNJ, que estabeleceu que os prazos retomarão. Nos processos eletrônicos retomarão no dia 4 de maio agora, segunda-feira próxima, e nos processos físicos, né, retornarão no dia 15 de maio. Os prazos. Aí nós já temos vários problemas aqui, tá? Primeiro, processo físico retornará a contagem no dia 15 de maio. Dia 15 volta a contagem dos prazos. O problema é que o judiciário está fechado. Independentemente disso, os processos eletrônicos retornarão na segunda. Tudo bem, continuaremos trabalhando em home office, não tem muita solução o que fazer. Teremos que ir para o escritório com um pouco mais de frequência, o advogado vai ter que trabalhar no próprio escritório, não tem solução. O grande desafio é o processo físico. Se, por exemplo, se tiver um despacho que você tenha que ir ao cartório consultar ou falar alguma coisa, o cartório está fechado. Mas quem advoga sabe que as coisas estão funcionando. Eu já liguei várias vezes para gabinete, falei com assessor, não falei com nenhum juiz, realmente não consegui. Já consegui falar com o cartório, dar andamento a processo, impulsionar, falar, olha, tinha uma ação de alimentos que eu pedi alimentos provisórios, está na conclusão, há um tempão não teve despacho, no dia seguinte foi a conclusão. Então assim, as coisas estão funcionando. Quem entrar no site do TJ, você vai encontrar lá uma lista, todos os números das serventias estão com desvio, então quando você liga, cai para o servidor. O serventuário te atende. Então eu já liguei e caí na casa de fulano, na casa de Beltrano, e ela está atendendo, ela está trabalhando de casa. Ela está em home office, então ela está atendendo, então está funcionando, beleza? Então a primeira informação é essa. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns prazos que não estão suspensos.
Aí eu quero chamar a sua atenção, quando voltar agora, dia 4 e dia 15, é aquele Deus nos acuda, né? Então todo mundo sabe que a gente encosta, não tem jeito, é típico de advogado. Então você está com um monte de prazo acumulado, suspendeu, você acabou parando a contagem. Já é bom nesse período agora, amanhã é feriado, tem sábado, domingo, quarentena, você não sabe mais. Grande Matheus, meu grande amigo, forte abraço, meu grande advogado. Olha só, toma cuidado, tá? Os prazos voltarão agora no dia 4 e você tem que tomar muito cuidado com a contagem do prazo. E a gente vai conversar bastante sobre esse ponto. Toma muito cuidado com isso, tá? Quando eu falo que é uma causa de suspensão, como todo mundo sabe, você suspende a contagem e retoma a contagem de onde parou. Então, por exemplo, eu estava fazendo um prazo processual ontem, que no dia 19, quando foram suspensos os prazos processuais aqui no Rio, por exemplo, ela está me confirmando o que eu acabei de falar. Tem servidores dando andamento ao processo home office, né? Então, eles têm metas para bater. O que eu acabei de falar, ele acabou de me confirmar aqui, Sigmis, né? Então, olha só, eu estava dando andamento num processo ontem, o STJ vai voltar com os prazos, eu estava fazendo um recurso especial. Aliás, um recurso ao Supremo de um processo que está no STJ. Eu tinha 3 dias de prazos que tinham se consumado antes da suspensão, então toma cuidado. Então, por exemplo, eu tinha prazo, salvo engano, começou no dia 16, 17, 18, foi isso mesmo. Dia 16 de março, 17 de março e 18 de março. Dia 19, suspendeu. Retomando a contagem, você vai retomar de onde parou. Então, por exemplo, eu tenho mais 12 dias de prazo. Tá? Então, toma cuidado com esses pontos, né? Você tem que tomar cuidado com esses pontos. Nível, eu estou vendo as conversas aqui. Eu vou falar daqui a pouco dos colegas que não têm condições de ter acesso a isso. Falarei, tá? Pode deixar que eu estou vendo aqui. Vou tentando olhar aqui e daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse assunto, tá? Isso é um ponto importante, realmente. Né? Agora, olha só. Então, toma cuidado com esse ponto, tá? Para vocês não se confundirem sobre início do prazo, término do prazo, para não vir a ter uma ingrata surpresa de serem aí... A gente sabe que o tribunal, a jurisprudência, tem uma tendência a inadmitir, reconhecer logo. É muito mais fácil o magistrado reconhecer uma intempestividade do que tentar trabalhar para receber o seu ato processual. Então toma cuidado com isso nessa contagem. Os prazos foram suspensos e continuarão daí por diante. Queria trazer para vocês um macete, tá? Macete, preste atenção, tá? Cuidado com isso. O artigo 224, parágrafo 2º e 3º do CPC, bem como o artigo 4º, parágrafo 3º e 4º da Lei 11.419, repetindo, que às vezes picota a conexão para alguém, o artigo 224 do CPC, parágrafo 2º e 3º, e o artigo 4º, parágrafo 3º e 4º da Lei 11.419, esses dispositivos eles regulamentam a contagem do processo eletrônico. Então veja bem, esses dispositivos, a lei fala claramente, você aplica tanto para atos jurisdicionais quanto para atos administrativos. O CNJ é um órgão administrativo correcional, integrante do judiciário. Essa lei se aplica para ele. Está escrito no site do CNJ, se você olhar, a lei 11.419. Então, em tese, não recomendo fazer isso porque é arriscado, você pode ter problemas. Quando ele publica, por exemplo, dizendo, olha, o prazo foi suspenso no dia 19 de março, em tese só começaria no dia seguinte, no primeiro dia útil subsequente, não exatamente naquele dia da suspensão. Se você observar a contagem, ele fala, o dia que foi disponibilizado, eu considero publicado no primeiro dia, começando o seu prazo no primeiro dia útil subsequente. Então, se você tiver algum problema de contagem de prazo, observe, essa contagem fica de cautela. Se por acaso você praticar um ato processual e o magistrado falar que é intempestivo, você tem fundamento jurídico para recorrer. É o 224, parágrafo 2º e o artigo 4º da Lei 11.419 de 2006. Ele fala que quando a disponibilização do ato, como por exemplo essas resoluções que eu estou citando do CNJ, foram disponibilizadas eletronicamente, como é o caso, automaticamente você ganha mais um dia na sua contagem de prazo. Então toma cuidado com essas regras. E o artigo 197 do CPC fala também da veracidade, da confiabilidade das informações divulgadas eletronicamente. Então são bons artigos para você como advogado utilizar caso aconteça algum acidente, você perca uma contagem de prazos por essa questão de suspensão de prazo, essas coisas. Tá? Então fica essa dica. Segundo item eu queria falar com vocês, comprovação da suspensão.
Tomem muito cuidado com isso, tá? Cuidado, o STJ é muito rigoroso na comprovação de suspensão de prazos. Um precedente importantíssimo é a comprovação do feriado local. Repetindo os artigos, artigo 224 do CPC e artigo 4º da Lei 11.419 de 2006, tá? Toma cuidado na comprovação dos prazos, tá? Muito semelhante ao que nós fazemos com os recursos. Quando eu vou dar entrada num recurso, por exemplo, na comarca, sei lá, Niterói, né? Lá no Foro Regional de Niterói, vamos imaginar o seguinte, lá é um feriado local, famoso feriado índio lá de Niterói, e no Rio não é feriado. A jurisprudência já se pacificou que é ônus seu recorrente comprovar que lá em Niterói era feriado. O magistrado não está obrigado a saber. A jurisprudência tem admitido vários recursos quando a pessoa não comprova o feriado. Onde eu quero chegar, gente? Pesquise no tribunal. Então, se você, por exemplo, está trabalhando aqui no Rio de Janeiro, é o TJ de São Paulo, é o TJ do Amazonas, pesquise lá nesse tribunal qual foi o ato publicado por esse tribunal suspendendo a contagem do prazo. Gente, baixe esse arquivo, um PDFzinho no seu computador. Quando você der entrada na sua petição, junte esse ato administrativo, junte a resolução do CNJ. Isso é muito importante. Várias decisões no STJ já se sucederam, todas dizendo que o ato processual, se você não comprova a suspensão, ele é intempestivo. Então, a segunda dica que eu te dou: comprove sempre, no momento da interposição, no momento da prática do ato processual, o ato que você está utilizando como suspensão do ato processual, do prazo processual. Presta atenção, hein? Recebi uma mensagem do aluno dizendo que interpôs o recurso e foi inadmitido porque ele só mencionou. Sabe aquele item que todo mundo abre na petição? Item 1, da tempestividade. Eu estou dizendo que a resolução 314 disse que o prazo começou dia tal. Não basta isso. Isso é um absurdo, eu sei disso. Mas assim, não basta mencionar nas razões da sua petição. Você tem que juntar, anexar a sua petição. Então não esquece disso. É obrigado que você junte para evitar uma perda de prazo, tá? Outro ponto importantíssimo, tá? Eu recebi mensagem também. Tira o instantâneo e cola no tópico da tempestividade. Boa, pode ser também, Léo, com certeza. O importante não é só mencionar. A mera menção, sem você apresentar o comprovante, não é suficiente. Então, assim, eu acho que é por cautela, junte sempre o ato do tribunal que você está se baseando. É o CNJ, é o TJ do Rio, é a Federal, é a Trabalhista, seja o que for, junte o ato que você entende que é aquele que você está usando para contagem do seu prazo. Não deixe de juntar. Você vai ter uma intempestividade, você vai ter uma ingrata surpresa e depois não tem como reverter, tá? Não adianta juntar depois, que ele não vai te dar prazo para comprovar posteriormente. Segundo ponto, terceiro ponto. Então, primeiro eu falei sobre resolução, sobre as resoluções, sobre a suspensão do prazo, falei sobre a comprovação. Terceiro item, para a gente tentar organizar. Amigos, algum prazo está correndo nesse período? Alguém coloca para mim aqui nos comentários, tem algum prazo correndo nesse período? Eu não acabei de falar que os prazos estão suspensos? Tem algum prazo correndo nesse período? Presta atenção, hein? Tem sim. Você tem que tomar cuidado com isso. Recebi mensagem de um colega, por exemplo, que ele tinha feito aquele parcelamento compulsório, aquele parcelamento 916 na execução. Aí o Fonseca falou que não tem nenhum prazo nesse período. Toma cuidado. Aí a Luciana respondeu, os prazos de tutela. Claro, toma cuidado, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Não, eu tô falando prazo do CPC, né? Os prazos do CPC. Olha minha querida amiga Zenaide, ela botou os artigos que eu mencionei para vocês aqui. Ótimo. Obrigadão, Zenaide. Então assim, você perceba que eu posso ter sim, tá? Eu posso ter sim prazos processuais nesse período. Toma bastante cuidado com isso. É possível sim nós termos prazos nesse período. Vou começar com um exemplo mais fácil que foi falado agora há pouco, sobre tutela provisória. Se o juiz defere uma tutela provisória e seu cliente é intimado para cumprir essa tutela, o prazo dele está fluindo, obviamente. Mais fácil, né? Então, por exemplo, eu obtive uma liminar para redução de valor de aluguel de um cliente meu.
uma locação em shopping, conseguiu uma liminar. O shopping já foi intimado. Já está valendo o prazo dele? Claro que já. O prazo dele já está funcionando, já está correndo. Isso você vai observar no artigo 231, parágrafo 3º do CPC. O 231, parágrafo 3º do CPC, ele estabelece, tá? Ele estabelece... Aí, consegui fixar o comentário, tá vendo? Tô falando com vocês, mas consegui fixar o comentário. Prazos na pandemia, tá lá, ó. Ótimo. Quem ficou rindo da minha cara, que eu não estava sabendo usar o Instagram, tá vendo? Olha lá. Ah, apagou na hora, ao vivo. Então, olha só, toma cuidado. O prazo para as partes já está correndo. Agora, olha só, toma muito cuidado. Ah, mas eu sou advogado, por exemplo, do réu. Eu quero agravar dessa decisão de tutela provisória. Posso? Claro que você pode. O teu prazo, em tese, já está correndo. Você já pode, nesse momento, interpor agravo de instrumento, sem problema nenhum. Você já pode, nesse momento, interpor um agravo de instrumento, sem problema nenhum. O 314 do CPC, ele fala que atos processuais urgentes, eles podem burlar a suspensão, tá? Eles podem burlar a suspensão. Vou falar, Luciano, prazo para cumprimento de acordo. Falarei já, pode deixar. Então toma cuidado. Ah, Haroldo, mas se eu aplicar o artigo 1003, parágrafo 2º, o 1003, parágrafo 2º, ele fala que o prazo para o advogado recorrer da decisão começará a partir do momento que eu tiver juntada aos autos do comprovante da intimação. Se você quiser se valer, né, esperar até os prazos retomarem, você pode. Só que você vai se expor a um risco desnecessário de vir a ter uma inadmissão no seu recurso. Então toma cuidado com isso. Em tese, uma tutela provisória de urgência, o seu prazo está fluindo. Em tese. Eu acho que você poderia aplicar o 1003, parágrafo 2º, para considerar a partir do momento da intimação, da juntada do comprovante da sua intimação nos autos e obedecer a regra do retorno dos prazos, por exemplo, agora dia 4 de maio. Mas eu acho arriscado. E outra coisa, se o magistrado entender que o prazo estava correndo porque era uma tutela provisória de urgência, você vai ter uma dificuldade tremenda para reverter essa decisão dele. Você vai ter um problema seríssimo para reverter essa decisão dele. Porque ele vai reconhecer a intempestividade, você vai ter que cair no problema do rol do artigo 1015, se cabe ou não cabe agravo contra essa decisão, e aí, ó, já era, você está no limbo, ferrou. Então toma cuidado com isso. Uma segunda questão que eu tenho que você tomar cuidado é o parcelamento do artigo 916. O parcelamento na execução. Aquele que você deposita 30%, e eu tinha um cliente que eu estava fazendo o pagamento em até 6 vezes. Aí ele me ligou, doutor, estou sabendo que o judiciário está suspenso, posso parar de pagar? Eu falei, não, filho. Estão suspensos os prazos processuais. Aí é um prazo para pagamento, que pode ser entendido como um prazo material. É o prazo para cumprir uma obrigação do direito civil. Claro que tudo tem argumentos e contra-argumentos. Nós estamos no direito, isso aqui não é matemática, né? Tudo tem argumentos e contra-argumentos. Ah, mas é pagamento no processo, então se materializa dentro do processo, pode ser compreendido como ato processual. Concordo. Mas olha só, você não vai se arriscar, né? Se é um acordo, por exemplo, eu acho importante, o pagamento é uma forma de extinção das obrigações no direito civil. O que estão suspensos são os prazos no direito civil, no direito processual, não no direito material, não no Código Civil. Toma cuidado com isso, você pode ter uma surpresa ingrata demais com isso. Então toma cuidado com esse problema, tá? Com essa questão. Então, ó, prazos em tutelas provisórias, prazos para pagamentos parcelados e outro prazo que alguns advogados já têm mandado mensagem também. Para objetar, para criar um obstáculo, impedir as famosas sessões virtuais de julgamento. Então, olha só, toma cuidado. Os tribunais, há muito tempo, já realizam sessões virtuais de julgamento. Ou seja, ele começa a sessão no dia, fica vários dias aberta a sessão, e os desembargadores e os ministros vão votando nesse período, apresentando o voto dele. Ao final, faz uma síntese, uma conclusão, e aí você tem a conclusão da sessão. Se eu quiser objetar essa sessão, eu posso. Então eu posso esperar e falar, olha, eu não queria que essa matéria fosse ser julgada virtualmente, eu tenho direito a isso, traz seus motivos.
nenhum problema, né? Então você pode trazer os seus motivos para objetar, né? Impedir que tenha esse julgamento. E agora também no período de pandemia está se autorizando e está ocorrendo já sessões por videoconferência, ou seja, ao vivo. Ou seja, os desembargadores se reúnem, transmite geralmente no próprio site do tribunal, você consegue ver, às vezes pelo YouTube ou outros aplicativos semelhantes, você consegue ver a sessão ao vivo. Se você for um caso que se admita sustentação oral, você tem até 24 horas antes dessa sessão para requerer a sua sustentação oral. Geralmente os tribunais disponibilizam um formulário, você vai no site do tribunal e fala, ó, sou advogado nos autos do processo tal, número OAB, número tal, e eu queria formular o pedido de sustentação oral. E você vai participar da sessão por videoconferência, fazendo sua sustentação oral, como eu estou falando agora, ao vivo com vocês. Outro macetinho também, professora Tatiane Duarte, querida Tatiane, um abraço. Outra coisa também que você tem que aprender a utilizar e se adaptar, por exemplo, memoriais. Não sei se vocês já fizeram, muito simples, tá? Tem no Google. Se você tiver uma conta do Gmail, você consegue gravar um vídeo no YouTube e colocar privado, que ninguém vê. Grande Alexandre Flecha, meu amigo, um abraço. Ó, você pode facilmente gravar um vídeo, como a gente está gravando agora no celular. No YouTube é bom gravar na horizontal. Você salva no seu canal do YouTube e o link você consegue transformá-lo no famoso QR Code, né? Lembra da live do Luiz Carlos, do Raça Negra? Manda um abraço pro QR Code. Você vai gravar um QR Code, vai colocar esse QR Code na sua petição, né? E vai botar lá nos seus memoriais. A Érica está chamando a atenção aqui, memoriais não se protocola. Realmente, memoriais não se protocola. Érica, mas o problema é que você não consegue agora chegar presencialmente ao desembargador, né? Ninguém vai sair de casa. Fonseca está dizendo que travou. Travou, gente? Manda um sinalzinho, bota coraçãozinho na tela aí. Vai apertando no coraçãozinho para ver se travou. Travou? Não, não travou, tá funcionando, então tá bom, beleza. Tem outras serventias que estão recebendo memoriais por e-mail. Você consegue mandar o memorial por e-mail. Gente, hoje, essa semana, vocês devem conhecer, meu amigo Gabriel Quintanilha, ele fez o memorial, apresentou numa câmara, o desembargador no despacho dele respondeu, registre-se, inclusive, que o patrono tomou a iniciativa de gravar um QR Code e diga-se de nota. Muito bem gravado, deu parabéns a ele pela participação dele no processo. Então perceba, você tem que hoje ter criatividade. O nome da peça é memorial, como você me ensinou, o CPC fala em memoriais, porque está falando os dois, a do autor e a do réu. Boa, Flecha, grande, isso aí, perfeito. Grande Flecha, fazendo a sua participação aqui. Imagina que o Flecha também deve usar essa tecnologia. Hoje você consegue facilmente gravar um QR Code e colocar na sua petição. Então, por exemplo, vai ter uma sessão virtual, vai ter uma sessão por conferência, por videoconferência, como está tendo. Gente, memoriais é o que há. No mínimo, talvez o desembargador tenha curiosidade de abrir aquele QR Code. Aí ele vai lá, rola a telazinha dele lá, abre a câmera e você faz um videozinho lá. Não vai fazer um vídeo de 30 minutos, pelo amor de Deus, né? Faz um vídeo de 2 minutos, 3 minutos. Quem sabe, numa dessas, você consegue convencer um dos julgadores. Então é importantíssimo, tá? Aí, ó, estão dizendo aqui, ó, Alana, eu realizei protocolo de respostas de ofício por e-mail também. Isso aí, ó. Então você pode apresentar, né? Os seus memoriais, aqui eu estou me referindo a memoriais, como a Flecha falou, pode ser do autor ou para o réu, o nome da peça é memorial, né? Como ele está comentando aqui. Beleza, gente? Então toma cuidado, né? E aí, fechando esse ponto, né? Chegando ao ponto das sessões virtuais que a gente já está falando, que é o quarto ponto. Cuidado, ressaltando o que eu conversei com vocês. O prazo, por exemplo, para você objetar, paralisar, impedir essa sessão, está funcionando. Então você tem que estar acompanhando as suas intimações. Tem advogado que fala, quarentena, os prazos estão suspensos, deixa as intimações rolando lá e depois eu manifesto. Cuidado. Às vezes é uma intimação que vai iniciar uma sessão virtual e você tem interesse em objetar aquela sessão virtual. Toma cuidado. Sempre que você objetar ou requerer, por exemplo, sustentação oral, pelo amor de Deus, olha a cooperação processual e a boa-fé.
Se você falar, por exemplo, né? Se você falar, por exemplo, que você vai querer fazer sustentação oral, faça, tá, filho? Por favor. Já tem precedente aqui no TJ aplicando litigância de má-fé, é óbvio. Você não pode objetar a sessão virtual e depois desaparece do mundo e não aparece mais no processo para fazer a sua sustentação oral. Você vai tomar uma litigância de má-fé e com muita razão. Com muita razão. Toma cuidado com isso. Gente, quinto ponto, tá? Tenho 8 pontos para falar com vocês aqui, tá? Estamos no quinto. Já estamos ao vivo aqui, já há quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Já estou falando há 30 minutos, está aqui aparecendo para mim. Pois é. Gente, quinto ponto. Presta atenção. Da mesma forma que eu falei que o prazo para cumprimento de um acordo é um prazo do direito material, apesar das controvérsias, seria processual material, eu recomendo que você cumpra. Então, se você tem um parcelamento compulsório, vai cumprir esse parcelamento para evitar problemas, tá? O parcelamento 916. Outro prazo importante, gente, não tem nada que tenha suspendido prazos de prescrição ou decadência, por favor. Se você tem uma ação que está na iminência de prescrever, pelo amor de Deus, distribua a sua ação. Ajuize a sua ação. Tem um projeto de lei tramitando no Senado, PL 1179, é um projeto de lei. Hoje nós vivemos um problema muito complicado, né? Um problema terrível. Nós temos informação demais. A gente não consegue filtrar as informações. Eu fico imaginando o professor de direito do trabalho, né? Medida provisória para lá, suspende medida provisória, volta a medida provisória. É uma confusão danada. Mas, gente, hoje nada suspendeu os prazos de prescrição e decadência. Então, por exemplo, se o crédito do seu cliente está na iminência de prescrever, ajuize a sua ação. Se você está para impetrar um mandado de segurança, veio a pandemia e você paralisou, eu sinto muito te informar, hein? Você vai perder o prazo decadencial de 120 dias do seu mandado de segurança. Se você tem uma ação rescisória para ajuizar o prazo decadencial de 2 anos, se veio a quarentena, nada aconteceu, meu amigo. Distribua a sua ação rescisória. O despacho do juiz que ordenar a citação da parte contrária interrompe a prescrição. Haroldo, mas não tem como ter citação. Não tem como ter citação nesse período? Olha o artigo 244. O código fala que pode ter citação para evitar perecimento de direito. Você está na iminência de ter o perecimento do direito numa hipótese de decadência ou da exigibilidade numa hipótese de prescrição. Você está na iminência de ter a perda de seu direito. É claro que é possível ter suspensão, ter citação, desculpa. Então toma cuidado, separa bem, tá? Os prazos do direito civil não estão suspensos. Prazo de decadência, prazo de prescrição não foram suspensos, por favor. Eu recebi uma mensagem de uma aluna, foi no Instagram mesmo. Professor, eu estou com prazo de prescrição que está para se consumar, mas está suspenso, né? Eu posso esperar. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, você vai perder esse prazo. Outro prazo decadencial, não é muito comum de acontecer, é o prazo para você reformar e invalidar uma tutela provisória estabilizada. Não sei se vocês lembram, o 304 do CPC fala que se requerida uma tutela provisória antecedente e o réu não recorrer, o STJ entende também a contestação, mas que seja, não recorreu, estabilizou. Eu quero anular essa decisão de estabilização. Eu quero invalidar essa decisão que se estabilizou. Prazo de 2 anos. Se por acaso isso acontecer, você pode sim ajuizar uma ação nesse período, sem problema nenhum. E para fechar, nesse ponto, tem mais coisa para falar, né? Eu estou no item 5. Vamos lá. Existe uma medida no processo civil pouco utilizada, que é o chamado protesto interruptivo. Está no artigo 726 do CPC. Ótima medida. Então, se você, por exemplo, tem um prazo que está na iminência de se interromper e você acha que nesse período você não consegue ter todos os documentos necessários para ajuizar a ação, realiza um protesto. Você vai ajuizar uma ação de protesto, está no artigo 726 do CPC. É o protesto interruptivo. Você vai ajuizar uma ação, o juiz vai intimar a parte contrária, vai citar a parte contrária, só para interromper o prazo. Acabou. Você interrompe seu prazo. Essa pandemia vai acabar, se Deus quiser, acabando, você retoma e ajuiza a sua ação. Então perceba, existe esse mecanismo de protesto interruptivo. Toma cuidado com isso, tá? Gente, continuando. Esse agora é fácil, rápido a gente matar.
Teve uma decisão de um magistrado em Santa Catarina, só conheço essa decisão, tá? Não tomei conhecimento de outras, que ele considerou que um advogado estava intimado por ele ter publicado numa rede social, nosso antigo e cansado Facebook, uma sentença. Então toma cuidado, eu vejo muito advogado publicando coisas na internet, conseguiu decisão, eu também publico. Ah, consegui uma decisão, você fica feliz, pô, rede social é para isso, para você publicar a tua vida mesmo, né? Ah, tô vendo outra decisão aqui, vou até anotar aqui também, colocou ali, penhora nesse período, penhora online, vou falar também, é verdade, bem colocado, eu vi essa decisão. Absurdo, tem sentido, mas continuando. Então, olha só, 6º ponto, tomem cuidado com publicações em redes sociais. Foi dada uma decisão no seu processo, você vai e publica na rede social que você tomou ciência dessa decisão, você está comemorando, você está reclamando. Tem gente que fala mal do juiz, né? Já vi isso também. Teve gente espinafrando o juiz. Aí se você olhar lá, nós que somos advogados, se você olhar o processo, você pega o número. Você pega o nome da parte, o cara às vezes nem risca. Publica com tudo. Cara, você está deixando de maneira inequívoca para todo mundo. Você vê, tem 70 pessoas agora, 63 pessoas agora me vendo, dizendo que eu tomei ciência da decisão. O magistrado pegou isso, considerou como ciência da decisão e quando o cara interpôs recurso, considerou intempestivo. Veja bem, uma medida extremamente polêmica, mas não é absurda. Eu só acho que ele pecou na violação de alguns princípios processuais, a boa-fé. Ele poderia ter advertido as partes, ó, tomei informação que você divulgou, era uma associação, tá, de defesa de consumidores. Então, por exemplo, ela pleiteou uma medida judicial, não obteve, foi indeferida, a associação foi para a rede social, fez uma live, que nem eu estou fazendo agora, e começou a falar a decisão. Falou, criticou a decisão do juiz, falou pra caraca, mas olha só, se há de convir. A associação reconheceu de maneira inequívoca que ela teve acesso ao inteiro teor da decisão. Ela estava só esperando a intimação. Perceba, boa-fé funciona para todo mundo. Funciona para o juízo, como funciona para a parte. Tome muito cuidado quando você divulgar algo sobre processos que você atue. E também cuidado com a ética, né? Não vai expor o nome do seu cliente, não vai expor detalhes, processos de segredo de justiça, de família, você coloca na rede social, pelo amor de Deus. Isso não faz muito sentido, evidentemente. Voltando a uma pergunta aqui que fizeram, perdi o nome da pessoa, até anotei para não esquecer. Ainda sou do papel e da caneta, né? Muito bom o papelzão, né? Bloquinho aqui. Eu e minha mulher ficam brigando aqui em casa no home office, quem vai usar o bloquinho de anotações, que não tem jeito, né? Na live eles garantiriam que revertiriam a decisão. Eu também acho que é possível reverter, tá? Também acho que é possível reverter. Mas tem teses para os dois lados, hein? De Capone, eu acho que tem tese para os dois lados, tá? Não é absurda a decisão, não. Não é surreal a decisão. Todos têm dever de cooperar. Se eu tomei ciência inequívoca, acabou. Melhor coisa é o silêncio nessas horas, concordo, tá? Teve uma decisão de um magistrado que impediu a realização de uma penhora online. Meu Deus do céu, né? Eu não sei o que eu faço com uma pessoa dessa, né? Não tem sentido. Não é meu processo, então eu estou falando mal. Foi noticiado no Conjur. Gente, não tem fundamento nenhum para se impedir uma penhora online nesse momento. Nenhum fundamento. Nada. Pelo contrário, se você observar os atos do CNJ, eles estimulam atos para a liberação do dinheiro. Ah, mas o executado vai ter um decréscimo patrimonial. Meu amigo, você já é um executado. Se eu já estou numa fase de penhora, eu já tenho um título executivo. Eu, credor, eu tenho uma obrigação certa, líquida e exigível. Eu também tenho meu direito fundamental a receber meu crédito, pelo amor de Deus. Não tem nada que autorize o magistrado deixar de fazer uma penhora online. Acho uma decisão completamente absurda. Como nós costumamos falar na prática jurídica, é uma decisão teratológica. É uma decisão que não tem fundamento em nada. Ela é absurda, tá? Com todas as vênias, como nós falamos, estou fazendo uma crítica acadêmica ao juízo que indeferiu essa medida. 7º comentário, meus amigos. 7º comentário, estou acabando. Mecanismo que poucas pessoas utilizam. Convenções processuais. Nós temos que mudar a cultura, gente. Nós temos que aprender a fazer conciliação e mediação em vários âmbitos. Isso tem que ser inserido no nosso ordenamento.
na nossa cultura. Recebi uma mensagem de uma aluna minha da pós da UERJ dizendo que ela está ganhando dinheiro nesse período, assessorando realização de negociações extrajudiciais. Claro, cara, você tem que enxergar essas coisas. Mudou a vida. Nós estamos em pandemia. Não há um prognóstico concreto que sairemos dessa pandemia em uma semana, um mês. Tá? E tem gente falando já setembro. Deus me livre, tomara que seja antes. Mas perceba, gente, nas suas negociações, insiram cláusulas sobre negócios jurídicos processuais. Vou dar alguns exemplos, tá? Você pode colocar uma cláusula de dever de renegociação. Ou seja, antes de sair revisando o contrato ou desfazendo o contrato, você estabelece uma cláusula de renegociação. Estabelece uma cláusula de conciliação e mediação obrigatória. Isso é válido, tá? Sem problema nenhum. Você pode ampliar as garantias do credor. Por exemplo, eu posso colocar uma cláusula de negócio jurídico estabelecendo que o bem tal passe a ser garantia desse negócio. Sou mediador do TJ e já está aumentando bastante a demanda. Claro, perfeito. Esse dia eu descobri, eu estou fazendo uma publicação nisso e esqueço. No TJ, por exemplo, existe requerimento que você solicite no TJ mediação extrajudicial. Pouca gente sabe disso, cara. No TJ do Rio você entra, tem um formulário que você solicita uma mediação extrajudicial para o seu conflito. Isso é totalmente válido, gente. Perfeitamente válido. Então, como eu estava falando, você pode estabelecer dever de renegociação, renegociar questões de prazos, sem problema nenhum. Prazos processuais que eu estou me referindo. Prazos de decadência convencional você pode renegociar. Questões de penhoras você pode renegociar, sem problema nenhum. Perceba, você insira isso no âmbito de negociação, você aumenta a autonomia das partes, faça aditivos ao contrato, aproveite esse momento que você está tendo de renegociação e tenta estabelecer cláusulas interessantes para isso. Isso é possível, tá? Aí, ó, ele acabou de confirmar, sim, professor, na página do TJ você pode requerer uma mediação pré-processual. Perfeito. Vai no TJ, requer uma mediação pré-processual, comece a se mexer, cara. Tempo de pandemia é hora de a gente sair, ó, da cadeira do conforto, tem que sair da zona de conforto. Então, gente, o 7º comentário que eu faço é esse. Por meio de convenções processuais, você pode moldar os seus prazos, você pode renegociar questões processuais, tornando seus prazos mais convenientes, sem problema algum, tá? E o último comentário, muito útil, tá? Eu fiz uma mediação extrajudicial do TJ São Paulo, tudo por telefone, fechamos o acordo. Olha que lindo. Nandinha Cedro, tá com a foto da filha no colo. Eu sou meio cego, tá? Quando eu meto a cara assim é que eu tô tentando ver a fotinha, tá? Tá lá, ela fez uma mediação extrajudicial no site do TJ, funcionou. Gente, é o que há. Imagina, você fecha um acordo com uma intermediação do TJ, maravilhoso. O TJ de São Paulo é caos, né? Caótico, né? Muito processo, né? Muito processo. Uma conferência de mediação, perfeito. Amigos, já estamos em 43 minutos de live. Último ponto. Documentação de prova. Acho importante nesse período de pandemia, documentação de prova. Saiu, por exemplo, noticiado hoje, que a Corregedoria de São Paulo autorizou notários celebrarem atas notariais por videoconferência. Olha que lindo, cara. Olha que show. Se você não conhece o que é uma ata notarial, ela está no artigo 384 do CPC. Basicamente, um tabelião, se valendo da sua fé pública, ele vai documentar aquilo que seja perceptível para ele. Perceptível aos sentidos humanos. Visão, audição, tudo. Aquele teu vizinho, por exemplo, que fica fumando na janela, impregnando o seu apartamento, se você quiser chamar um tabelião para documentar isso, é possível. Só que ele vai ter que vir até outro local. Ele pode documentar que o seu vizinho está tendo posturas incômodas, violando o dever, né? Violando o dever de convivência, violação do direito de vizinhança. Por exemplo, você pode estabelecer uma videoconferência com o tabelião e o que ele está percebendo pela videoconferência ele vai documentar. Nenhum problema. Nessa informação da Corregedoria de São Paulo foi lavrada uma escritura de compra e venda por videoconferência. Algum problema? Nenhum.
Nenhum problema uma videoconferência para realizar uma ata notarial, se valendo da fé pública daquele tabelião, sem nenhum problema, isso é possível. Daniele, como que eu faço uma pós com você, né? Eu dou aula em diversas pós-graduações, né? Para montar uma pós-graduação é um pouco mais complicado. Eu estou tantos projetos na minha vida, mas eu tenho isso na minha cabeça de montar uma pós-graduação minha. Dou aula na pós do Fórum, dou aula na pós da EMERGE, dou aula na pós da FGV, dou aula em várias pós-graduações por aí. Gente, outra medida também é ajuizar uma ação de produção antecipada de prova. Você manejar uma ação de produção antecipada de provas. É possível, né? É possível você ajuizar uma ação de produção antecipada de provas. É a medida de acautelamento da prova, está no artigo 381 do CPC. Está no artigo 381 do CPC, então você pode ajuizar uma ação judicial para que o judiciário lhe auxilie a documentar uma prova. Ele pode colher, por exemplo, uma prova testemunhal, tá? Tô vendo, Anieda, vou te responder. Então você pode ajuizar uma produção antecipada de provas para produzir uma prova testemunhal, para realizar uma perícia nesse período. Se você não realizar a perícia agora, terminando a pandemia, você não consegue mais. Isso é possível? Claro. Então perceba, atos de documentação. Não é porque os prazos estão suspensos, meu povo, que o advogado não pode atuar. Olha quanta coisa que eu estou falando com vocês que vocês podem fazer. A Iera está perguntando aqui, ela está perguntando uma uso capião extrajudicial por videoconferência. Ieda, acho complicado, acho muito complicado. Mas assim, vários atos preparatórios a uso capião extrajudicial se dá em várias fases, né? A primeira fase é a lavratura de atas notariais. Isso pode ser feito. Você pode, por exemplo, mandar os documentos que você tenha para o tabelião, ele faz uma conferência e lavra uma ata notarial. Ele pode ouvir testemunhas por videoconferência, lavrar uma ata notarial, é cabível. Basta você encontrar um tabelião que queira fazer, que esteja disposto a fazer isso tudo. Ele vai te cobrar, evidentemente, e ele vai acabar fazendo. Então não me parece ser muito difícil. Agora a ata, os capião extra toda por videoconferência, eu acho um pouco arriscado. Não vejo problema, você não tem pressa, você não tem urgência para fazer isso. Então, acho que só a primeira fase, a documentação de provas, seria viável. A documentação das provas me parece super viável. E aqui, respondendo uma outra pergunta que falaram, realmente isso é um problema muito sério, né? Pessoas que não tenham acesso à internet, isso é complicado. Mas aí, gente, a gente não pode trabalhar também, não é ser cruel, nada disso. Nós vimos reportagens aí no Fantástico chamados invisíveis, né? Pessoas que não são vistas pela sociedade, não tem CPF, não tem internet, não tem acesso a bancos de dados públicos, né? São pessoas que são limitadas, né? Tem limitações econômicas, intelectuais, pessoais aos meios de acesso à internet. Realmente, o judiciário tem que permitir meios para isso. Como eu acabei de falar, sessões de videoconferência você pode objetar, você pode impedir que ela ocorra, trazendo fundamentos. A parte queria participar, se bem que não é direito dela participar, mas, por exemplo, uma audiência que venha a ser realizada por videoconferência, se a parte não tiver condições, eu entendo que é direito seu requerer, né, a objeção, o impedimento dessa videoconferência, sem problema nenhum, para tentar viabilizar que essa pessoa consiga participar desse ato presencialmente. O único problema é que ela vai ter que esperar terminar a pandemia para ir às dependências do judiciário participar. Cuidado também, que eu acho que às vezes as pessoas problematizam um pouco demais isso. Claro que o judiciário tem que cooperar. Hoje nós temos aplicativos. Hoje as pessoas conseguem, com uma razoável facilidade, baixar um aplicativo no celular. Tudo bem. Eu sei que tem pessoas, por exemplo, que não têm condições de colocar crédito no celular. Trabalham com celular pré-pago. Não tem nem celular, às vezes, quando a gente fala de pessoas mais humildes. Mas aí é um outro problema realmente a ser pensado. Mas a gente não tem como negar que a tecnologia nessa hora está avançando e dominando totalmente o judiciário. Então acho que é muito importante esses avanços. Meus amigos, estou fechando 50 minutos cravado de live. Deixei de responder alguma pergunta? Isso, eu entendo que a videoconferência tem que ser uma opção, né? Tem que ser algo a mais, né? Como a gente costuma falar, um plus, né? Um plus para ajudar nesse mecanismo. Mas se a parte ficar inviabilizada, eu acho que tem que se segurar e realizar num outro momento, tá? Amigos, e a conciliação virtual vai dar problema? Falarei da conciliação virtual amanhã. Amanhã, nesse mesmo horário, já convido vocês, divulgarei nas minhas redes sociais, nos meus grupos de WhatsApp.
Você que está aí me assistindo, que não me segue no Instagram, siga aqui meu Instagram, siga meu canal no YouTube, criei um canal agora no Telegram, então baixe esse aplicativo Telegram, vai lá, bota lá, Prof. Haroldo Lourenço, bota lá que você vai achar lá meu canal no Telegram, tá? Daniele Figueiredo Lourenço, minha maravilhosa esposa, que está muito longe de mim, está a 1 metro de distância de mim, está mandando um coração para mim. Claro que a minha esposa, eu não posso deixar de mandar um coração lindo para ela. Terminando aqui, irei dar um beijo nela, claro. Meus amigos, um prazer falar com vocês. Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, o concorrente do WhatsApp. Ele funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Meus amigos, forte abraço para vocês. Vou baixar essa live, fica disponível 24 horas. Farei o download dela, depois colocarei no meu canal do YouTube. Divulguem à vontade, sigam meu canal, curtam os vídeos, compartilhem com seus amigos. Beleza, galera? Beijos e abraços em todos vocês. Fui!